fazer em mim uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Cristo quer fazer em mim uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim, vida quer me dar. Basta abrir o coração e Ele agirá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Boa noite, gente. Estamos começando mais um programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Vem Espírito Santo, vem nos dando sabedoria, vem nos ajudando a entender, compreender e, acima de tudo, viver e testemunhar a palavra de Deus. Eu quero acolher você em todo o Brasil, nos acompanhando pelas parabólicas, pelos canais abertos, pelo aplicativo da Obra Evangelizar é Preciso. De forma especial, eu quero acolher você que nos acompanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje, dia 16 de outubro, mas no dia 1º, abrindo o mês missionário, vocês aí em Juiz de Fora passaram a nos assistir, canal aberto, TV Evangelizar, canal 15. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos muito felizes e alegres pelo fato de vocês estarem recebendo esse canal da família brasileira. Dom José Antônio Peruso, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Joelma, Felipe, Jonathan. Jonathan ou Jonathan? Jonathan, deve ter percebido, querido telespectador, temos um outro colaborador. Nem sempre podem vir aqueles escalados, mas aqui sempre encontramos gente nova disponível, graças a Deus. Muito obrigado por ter vindo, Jonathan, mas também Felipe e Joelma já fazem parte dos nossos programas e fazem parte do cotidiano aqui da nossa querida TV Evangelizar. Então chegamos em Juiz de Fora? Juiz de Fora. Quero dar um abraço ao arcebispo de Juiz de Fora, fomos colegas no Pio Brasileiro, Dom Gil Moreira, e toda a gente que, desde Juiz de Fora e vizinhanças, também quer conhecer a palavra. No mês de setembro, Dom Peruso, sem querer interromper o senhor, no mês de setembro nós chegamos em 2 cidades, né, que foi Chapecó, canal 26, e Barretos, canal 16. E agora, no mês de outubro, Juiz de Fora. E é verdade que chegaremos em Campo Grande? Campo Grande e Criciúma, já saiu a liberação, questão de 2, 3 meses, o povo estará nos acompanhando. E a minha cidade, de Cascavel? Cascavel também, em breve, já saiu já a liberação do canal. Um passo depois do outro e chegaremos sempre em novos ambientes, tudo por causa da palavra. Você está pronto, William? Estou nosso pronto. Texto para hoje. Deixe eu explicar ao nosso telespectador. Antes de irmos, só quero recordar, antes de começarmos, da outra vez, se lembra bem, querido telespectador, querida telespectadora, aqui tínhamos João 5. Estamos estudando o Evangelho de João. E estudamos João capítulo 5, versículos 1 até 18. Se você tiver sua Bíblia, queira acompanhar, nós vamos dar um salto. O que vem nos versículos a seguir é uma teologia bastante elaborada e complexa. Para que a compreendamos, é preciso que tenhamos lido outros textos de João, além daqueles que encontramos até o capítulo 5, e retornaremos mais adiante. Hoje, nós vamos, William, telespectador, telespectadora, para o capítulo 6. João, capítulo 6,
versículos 22 a 40. Já se localizou, William? Querido telespectador, também. Isto, conhecendo a palavra, o diálogo de Jesus em Cafarnaum. Porém, eu gostaria de destacar, antes de irmos ao nosso texto, eu gostaria de explicar ao telespectador, à telespectadora, por que não vamos estudar logo no capítulo 6, versículo 1, a multiplicação dos pães. É que este é um texto, querido irmão, querida irmã, que de alguma maneira nós já ouvimos quando estudamos Lucas. Deve você encontrar no YouTube, TV Evangelizar, eu não recordo o número, mas nós já vimos em Lucas a multiplicação dos pães. Então nós vamos saltar, porque senão estaríamos a ver textos repetidos, e o nosso tempo é limitado. Cumpre-nos, pois, analisar, avaliar, conhecer, conhecendo a palavra, cumpre-nos conhecer aquilo que ainda não nos foi possível ter visto. E João tem uma série de narrativas que lhe são típicas e exclusivas. As bodas de Caná, por exemplo, é um deles, mas temos outros mais. E o lava-pés, por exemplo, é a exclusividade de João. A ressurreição de Lázaro, somente João. O paralítico à margem da piscina, somente João. O cego de nascença, há outros paralelos, mas cego de nascença, somente João. São peculiaridades de cada evangelista. Para o nosso texto de hoje, então, explicado a multiplicação dos pães, a gente passa e nós vamos ao discurso de Jesus em Cafarnaum. Você pode ler, William, queira acompanhar. João, capítulo 6, você pode observar aqui, meu irmão, minha irmã, 6, 22 a 40. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar, percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Os discípulos haviam permanecido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejam e creiam em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, nos dá deste pão. Jesus lhe respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu não rejeitarei.
Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Assim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É o texto um pouco longo, é verdade, mas é melhor que o percebamos no seu conjunto do que que o leiamos de maneira fragmentada. Vamos perceber, não perceberíamos o todo. Mas vamos lá. O primeiro passo, aqui está. Para compreendermos, estamos no capítulo 6, versículos 22 até 40. Para compreendermos esta unidade menor, esta que você acabou de ler, William, é preciso que percebamos o todo. Já em outros encontros fizemos isso. Tomei o seguinte exemplo: para que percebamos a beleza da sala, é preciso que compreendamos e vejamos todo o conjunto da casa, pelo menos em largas linhas. É isso que queremos fazer aqui. E eu gostaria, já vimos da outra vez, mas vale a pena recordar. Querido telespectador, querida telespectadora, observemos. Se nos capítulos de 2 até 54, encontramos várias vezes pessoas a dizer, o evangelista a relatar, que houve pessoas que passaram a crer. A partir de 5:1, deparamos-nos com um conjunto de oposições. E o nosso texto, de oposições a Jesus, e o nosso texto aqui de oposições, o nosso texto de capítulo 6, versículos 22 a 40, inscreve-se nesse conjunto de óbices e de oposições. Aqui faz parte. Mas eu gostaria, por exemplo, que você verificasse, William, 2:11, só para que o leitor perceba. Estamos aqui, queremos contextualizar. Primeira parte, vemos interlocutores de Jesus que creram. Pode ir a 2:11, por favor, William. Este princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Primeira parte. Vai a 2:23, vamos observar. Enquanto estava em Jerusalém, para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Creram. Agora vai a 2:23, você viu, né? 4:42, por favor. E diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos. Opa, um pouquinho mais. Nós próprios o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Estamos aqui em 4:42, cremos. 4:54, por favor. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao Opa, eu me enganei. 4:53, em vez de 54. O anterior, por favor, 53, versículo okay. anterior. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e todos da sua casa. Creu ele e todos. Na primeira parte, a partir de 5:1, vamos observar oposições. Vejamos, por exemplo, 5:18. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois ele, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Sabe que Jesus tinha curado o paralítico. E carregar, levanta, toma teu leito e anda, carregar o colchão, estava numa lista explícita da época. Em dia de sábado era proibido. E a mais severa das punições para quem transgredisse
alguma regra ou algum mandamento religioso era aplicada para a transgressão do sábado. E Jesus o estimulara: toma teu leito e anda. Violou o sábado. Começaram as oposições de maneira mais explícita. Mas vejamos no capítulo 6, versículo 41. Nós estamos vendo 6, 22 a 40. Observemos o 41. Os judeus murmuravam, então contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido do céu. Murmuravam, você disse, estamos no espaço das oposições. Murmurar não é simplesmente reclamar, protestar, resmungar. É agir, reagir com grande virulência e com hostilidade, até com palavras agressivas. É esse o contexto dos nossos versículos de hoje. Então agora vamos mais. A outra tela vai nos ajudar mais um pouco. E para tanto precisaremos sempre contextualizar. Vamos aqui, após a cura do enfermo na piscina de Betesda, seguiu-se a multiplicação dos pães. Pode acompanhar, querido telespectador, capítulo 6, versículos 1 a 15. Não se trata apenas de pouco pão ao início para muita gente e depois da bênção de ação de graças da parte de Jesus transbordou o pão em grande quantidade. Não é apenas um prodígio quantitativo. Caminhar, pão, alimento para um caminho. Caminho faz lembrar seguimento, lembra, William? Caminho faz lembrar o deserto no Antigo Testamento, toda aquela travessia pascal, lembra, William? Caminho também está associado com comportamento, o comportamento de quem está a seguir. Tem uma meta e que se deixa conduzir pelo Senhor. E o Senhor ofereceu-lhes pão. Não é apenas aqui pão que enche estômagos, mas uma experiência de fé, a partir da qual o Senhor nutre os seus para que façam seu caminho. Depois desse prodígio, então deparamo-nos com a caminhada de Jesus sobre o mar. Nós começamos no capítulo 6, versículos 22 a 40. Aqui, 6, 16 a 21. 5 versículos apenas. Vale a pena ler. Vai lá, William. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo no barco... Deixe-me lembrar. Importante, meninão. Leiamos 6, 1 a 15. Leiamos apenas o versículo 15, por favor, William. Versículo 15. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Refugiou-se de novo sozinho na montanha. Vai logo ao versículo 16, sem qualquer título no meio. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram-se a Cafarnaum, do outro lado do mar. Jesus se retirou sozinho para a montanha. E os discípulos desceram ao mar e se afastaram. Sozinhos, é isso, né? Sim. Sozinhos também. Os discípulos desceram e, subindo num barco, dirigiram-se. E lá se foram eles. Parece que houve uma ruptura, né? Jesus subiu à montanha, queriam fazê-lo rei. Retirou-se. Os apóstolos desceram ao mar, subiram ao barco e se foram. E a multidão ficou lá. Por quê? Compreendamos. Queriam fazer Jesus rei e ele não viera para ser
engrandecido nos seus poderes, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, caminhando conosco, não para realezas. Os discípulos decepcionaram-se, porque não é rei, não escolhe grandezas. Eles se voltaram para Cafarnaum e foram embora. E lá ficou o povo. Não é mera curiosidade, eu quero contextualizar. Estou demorando na contextualização, eu sei, mas depois compreenderemos o que vem a seguir. E então, 15, 21, e daí 22. Aí, agora vai a 22, por favor. O nosso texto. Já estamos no nosso texto daí. Pode ler, William, de novo? No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco, que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Ou seja, no dia anterior, Jesus se retirara para o monte, sozinho. Os discípulos foram sozinhos para Cafarnaum. A multidão ficou lá. No dia seguinte foi à procura. O que houve? O evangelista não menciona uma ruptura, deixa entender. Vamos agora começar os nossos versículos. Aqui estamos no versículo 22. Aqui começa um diálogo, são vários diálogos de Jesus com a multidão. Se nós observarmos bem, você pode ver, William, Jesus fala, as multidões respondem, ele volta a falar, as multidões também reagem, é um conjunto de diálogos. Então vamos lá, versículo 22. Agora, versículo por versículo. Pode iniciar, William. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Lá no versículo 15, Jesus se retirou à montanha sozinho. Agora os discípulos haviam partido sozinhos. No dia seguinte, parece apenas uma mera indicação temporal. Mas no dia seguinte, o evangelista quer que esse texto, o de hoje, seja compreendido em linha de conexão imediata com o que veio antes, no dia anterior, que Jesus se retirou para o monte, os discípulos se retiraram e a multidão ficou lá, Jesus foi à procura deles, caminhando sobre as águas, isso nos versículos 15 a 21. Também, a multidão permanecera no outro lado do mar. Eu gostaria aqui de destacar, já falei, aquele princípio de ruptura. E aí observemos o versículo seguinte, por favor. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Tiberíades é uma cidade perto do lugar onde tinham comido o pão. E as multidões, então, daí o versículo 23, o povo já pode nos ajudar. Versículo 24, por favor. Sim. Quando a multidão viu que Jesus, ao estar ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Tenhamos isso bem presente, agora é hora do nosso intervalo. Daqui a pouco nós retornaremos, mas fixemos-nos aqui, nesse detalhe. Se no dia anterior a multidão ficara admirada pela saciedade alcançada diante do prodígio do pão,
No dia seguinte, foi à procura de novo. O que será que buscariam? Mais pão e mais milagre. Nós vamos para um breve intervalo. Eu quero lembrar você que está acompanhando em casa. Muito obrigado pela sua contribuição, obrigado pela sua generosidade. É graças à sua contribuição que nós podemos chegar hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para o intervalo, voltamos já. Meu Senhor e meu Deus, Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Eu quero aqui enviar uma saudação para algumas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. A Fátima Cruz, ela diz assim: Dom José Antônio Peruso, admito que nem sempre consigo acompanhar o programa nesse horário, mas hoje em especial estarei acompanhando aqui de São Mateus do Sul, Paraná. Aurilene Vieira, olá, estou acompanhando vocês pelo canal 27 de Fortaleza. Iracema Ferreira nos acompanhando de Itabira, Minas Gerais. Antônia Marília nos acompanhando de Curitiba. A Cecília nos acompanhando de Campo Mourão, Paraná. Ela diz assim: amo ouvir a palavra de Deus. Você também, William, ama ouvi-la? Não, nós também, claro. Palavra. Aliás, deixa eu lembrar. Palavra. Vez por outra, nós associamos palavra, não vez por outra, o mais usual, palavra com o enunciado vocal de um vocábulo, que simbolicamente refere-se a um objeto. Livro, cadeira, copo. Mas lá no Oriente, onde esta palavra foi escrita, palavra, pessoa. Não esqueça nunca. Então, se ela ama ouvir a palavra, como escreveu, trata-se de acolher a pessoa. Mostra-me teu rosto, Senhor. Não é para mostrar seu rosto de Yahvé, de Deus. É longilíneo ou bem redondinho. As gordurinhas de Deus, não é isso. Rosto é pessoa. Revela-me o teu nome. Não é o nome com o CPF divino. Tua pessoa. Nome, face, palavra, são sempre formas para indicar a pessoa. Ouvir, ou ler, ou acolher a palavra, ou um beijo na palavra, equivale ao fenômeno humano da jovem que dá um beijo na carta recebida do seu amado. Não beijou o papel, não beijou letras, beijou a pessoa. Então vamos,
ao querer conhecer a palavra, não é um estudo gramatical ou literário, é querer conhecer a pessoa. Esta senhora que escreveu "Amo ouvir a palavra", certamente tem um amor muito grande pelo Senhor, por Deus. Então vamos lá. Retomemos. Tínhamos parado aqui no versículo 24. As multidões tinham se saciado do pão que Jesus lhes multiplicara. Ao final, Jesus se retirou à montanha. Queriam fazê-lo rei, não aceitou. Os discípulos, desapontados, subiram ao barco e foram embora. No final, depois de um milagre destes, ele desaparece e não aceita nem a realeza. Parece que estão se tornaram desmotivados para o seguimento. E as multidões foram até lá. Versículo seguinte: então, quando a multidão viu que Jesus não estava, tomou barcos. E daí o versículo seguinte, por favor, 25. Isto, vamos lá. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? É até interessante, parece elogioso o gesto da multidão. Os discípulos se retiraram. A multidão procurou Jesus. Rabi, quando chegaste aqui? Rabi, mestre. Rabi é uma palavra hebraica, aramaica, para dizer mestre. Ainda não compreendem e não se referem a Jesus como Senhor. Ainda não têm com Ele uma relação interpessoal. É verdade que estão maravilhados com o milagre do qual tomaram parte e foram beneficiários no dia anterior. Mas Rabi é apenas um mestre que ensina certos conhecimentos da religião e das tradições judaicas. Quando chegaste aqui, vamos observar a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Bom, eles perguntam quando da chegada, o tempo, ontem, hoje, quando? Jesus fala dos motivos. As multidões que foram à procura de Jesus, se aparentemente isso se afigurava um gesto nobre, na realidade, chamavam-no de Rabi. Respeito, pelo menos, tinham por ele, mas ainda não compreendiam quem era a pessoa. Em verdade vos digo, vós me procurais, não por causa dos sinais, mas porque comestes dos pães e fostes saciados. Parece importante retomar o sinais. William, por favor, vai a 2:11. É importante que agora observemos. Para falar de sinal, eu quero explicar sinais aqui. E ele vai até lá no sinal. São as bodas, fala das bodas de Caná. Não havia mais vinho, símbolo do amor. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Creram. Agora vai a 4:53. Acabamos de ver há pouco, mas é importante destacar. Outra vez, agora quero falar de sinal, não tanto de crer. Por favor, William. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: E daí? Teu filho vive. E creu ele e todos da sua casa. Então? Foi esse o segundo sinal. Eu volto a um exemplo. Já vimos esse texto, já vimos esse termo, mas eu gostaria de recordar. Eu estou em Curitiba. Você aí na sua cidade.
se rodando pela estrada encontramos uma placa, à direita, Curitiba, ou a sua cidade, vamos por aí, Juazeiro, Limoeiro do Norte, lá no Ceará, Campo Mourão, a nossa pessoa, a nossa telespectadora que ama ouvir a palavra de Deus, Campo Mourão, à esquerda, ou qualquer cidade. Se eu parar lá naquela placa, eu não chego a Campo Mourão, eu não chego a Curitiba. Se eu ignorar aquele sinal, se aponta para a esquerda e eu for reto, eu não chego a Curitiba. Sinal aponta para uma realidade maior. Aquele sinal, Curitiba, não é Curitiba. Ele aponta onde Curitiba pode ser encontrada, à direita. Se eu passar reto, não chego em Curitiba. Se eu ficar lá no sinal, não chego em Curitiba. Agora voltemos aqui. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais. Aquilo que Jesus fazia, os seus sinais, apontava para uma realidade maior do que ele. Como a placa não é Curitiba, mas se eu ignorar, eu não chego em Curitiba. Se eu ficar somente nos sinais, isto é, somente nos milagres, eu não alcanço aquela outra verdade maior do que o milagre para o qual ele aponta. E Jesus está fazendo uma correção então. Mestre, Rabi, quando chegaste aqui, vocês me procuram, mas não pelos sinais, procuram-me pelos benefícios que tiveram. Comestes pão, ficastes saciados ontem. Hoje querem outro milagre para outra saciedade. E no dia seguinte também buscavam Jesus somente para, e esta é a correção que ele faz, buscavam Jesus porque viam nele a possibilidade de resposta à sua indigência, à sua necessidade de saciar o estômago, mas não necessariamente buscavam-no para encontrar nele aquela realidade maior do que o mero sinal. Eles perguntaram: quando vieste? Ele faz uma correção. Vós me buscais por motivos errados. Não sou um milagreiro que está a cada dia a fazer novos milagres. Minha oferta, meu dom é outro. Qual é este outro? Vamos ao versículo seguinte. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Trabalhar. Havia a mentalidade à época, mentalidade judaica, que na medida em que eu me esforço, eu conquisto os dons. Não é que eu conquisto os dons, eu tenho merecimentos. Então, a salvação e o amor de Deus que Jesus quer revelar, William, não seria uma oferta da gratuidade de Deus, seria um merecimento que eu teria alcançado por meus esforços, é uma conquista minha. Era esta a mentalidade, circulante ao tempo.
Então, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Vida eterna. Do que é que fala aqui, vida eterna? Não se trata daquela vida depois da morte, como se nunca mais fosse acabar. Esta acaba, aquela não. Não é isso, telespectador, telespectadora. Esta expressão, vida eterna, é mais do que vida eterna, a eternidade para o futuro, depois da morte. Esta expressão quer apontar para uma outra realidade. Trabalhai para ter a vida do eterno. Não é algo para o futuro, depois da morte, mas para ter a vida de Deus já nesta existência. A palavra de Jesus: não busquem só o milagre para encher o estômago, mas busquem a vida do eterno, que o Filho do homem vos dará. E é dom, trabalhar, não para conquistar com os méritos, mas esforçar-se para acolher o dom. Trabalho não é o merecimento que alcanço, mas a disposição que cultivo de receber o dom. É algo como o abraço. Se eu lhe dou um abraço, como se fosse um abraço ao meu irmão e ao meu amigo, e você se mantivesse indiferente, seria não acolher o dom. Trabalhe, acolha o dom. Trabalhar tem este sentido, não o esforço físico para conquistar por merecimentos, mas criar a disposição interior para acolher o dom, a vida do eterno que o Filho do homem dará. Pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. De que selo? Que selo é este? Para assinalar e dar credibilidade. Os sinais que ele fizera. Lembra? Água transformada em vinho. Aquele filho do funcionário real que estava à beira da morte. Sinal. São selos. Aquele paralítico. Sinal. Passou a caminhar. O cego que está presente de nascença no capítulo 9 e passa a ver. São selos que apontam para uma verdade, são acreditações, falemos assim. Ei, telespectador, hoje talvez eu esteja muito explicativo, muito abstrato, mas o Evangelho de João é assim. Ele tem sempre algumas narrativas, também Mateus, boa parte, com alguns discursos, mas Mateus é mais catequético, João é mais teológico. Sigamos, mais um versículo, por favor. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Que faremos para trabalhar? De que trabalho se trata? A que referências faz com este termo, com este verbo? Trabalhar nas obras de Deus. Sempre João se serve da linguagem usual à época. E volto a enfatizar, como os fariseus, eles não transgrediam nada de todas aquelas observâncias religiosas. O esforço era heróico. Então agora eu mereço os prêmios de Deus. Mas aí nem é preciso amar a Deus. Basta eu conquistar por meus méritos. Não é gratuidade. É a mãe aí que amamenta a sua criança. Ela amamenta a sua criança porque a criança merece? Ela fez algum esforço? Ou é a gratuidade mais originária do coração feminino? É porque ama. Qual é a parte da criança? Aceitar o amor da mãe. E sem isso ela não vive. Também aqui,
trabalhar não se trata de esforçar-se e apresentar um belo elenco de méritos, mas acolha, adira, aceite, deixe-se amar por Deus. Não procurem milagres, mas acolham o amor que ofereço em nome de Deus. Amor não é sempre benefícios e triunfos ou vantagens. É comunhão, é relação. Vamos mais um pouco. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Opa, vamos voltar ao versículo anterior, por favor? 28, você vai ler outra. Esse é o 28, mas o 27, voltemos ao 27. William, você leia outra vez, eu prometo que não vou falar nada, mas telespectador, telespectadora, fique atento, vamos ouvir, um logo após o outro, sem nenhuma interrupção, para observarmos a continuidade entre um e outro. Meninão, força! Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Que faremos? Ainda estão num diálogo em que perguntam: que faço? O que eu posso conquistar? O que me toca operar para que eu tenha os benefícios ou os créditos espirituais, digamos assim? E aí vamos ao versículo 29 que ele vai nos ajudar. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então, mais do que fazer, o que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Não é a pergunta é no plural, as obras, isso, mais aquilo, mais aquilo. E aí não tem muitas obras. O muito fazer, não é o muito fazer. Crer naquele que ele enviou. O que é crer? Querido irmão, querida irmã, telespectador, telespectadora, crer não é uma atitude psicológica. No Evangelho de João, especialmente, ou uma atitude psicológica ou intelectual. Eu creio que é verdade o que A, B ou C disse. Não é um assentimento psicológico. Crer é algo como que adesão pessoal. Eu ofereço a minha inteligência, a minha vontade, a minha liberdade para aderir àquele que o Pai enviou. Aquele é a pessoa de Jesus. Crer não é então algo episódico, de momento. Agora, eu creio. Filhão, meninão, filha, crer é modelar sua capacidade de amar. Filhão, sua capacidade de ser livre, sua capacidade de optar, é configurar os seus comportamentos e escolhas segundo os comportamentos e as escolhas de Jesus. Isso comporta uma mudança de vida, e aí é um trabalho, não para que eu me transforme por minhas forças, mas para que eu ofereça a minha liberdade em seguir aquele que o Pai enviou. O trabalho aqui é menos a obra das minhas mãos e mais as escolhas que faço, que ilustram o seguimento de Jesus. Se Ele perdoa e eu quero configurar-me a Ele, lá vai o meu esforço e a minha liberdade para perdoar.
Se Ele é compassivo e misericordioso, eu vou modelar minha interioridade para aderir, para configurar-me, para parecer-me com aquele a quem eu quero seguir, que acolho, confio, estou convicto, foi o Pai que enviou. É este tipo de trabalho que está na referência do que o evangelista enfatiza, querendo destacar o diálogo de Jesus com aquela multidão. No dia anterior, beneficiada com o milagre, no dia seguinte, exortada ao seguimento. Tem intervalo, William? Sim, vamos para o intervalo. Mas você não agora. podia frear o relógio? Não tem como, né? Ah, então vai. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu quero lembrar você que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. Entre lá, se inscreva no nosso canal e reveja todos os programas, inclusive o Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Voltamos já. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, te esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem eu estou aqui. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Conhecendo a Palavra. Aqui vai a nossa saudação para Cecília Alves Lustosa, ela que nos acompanha pelo aplicativo da Obra Evangelizar, ela que é de Novo Oriente, Ceará. A Elizabeth Rodrigues mora no Crato, está nos acompanhando, diz que é associada da Obra Evangelizar. Muito obrigado, Elizabeth. Berenice Aparecida, Ribeirão Preto, São Paulo. Muito obrigado. E a Cleonice Garcia nos acompanhando de Floresta, aqui no estado do Paraná. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. O Brasil é grande ou é pequeno? A TV Evangelizar nos coloca lá no Ceará, aqui em Floresta, lá em Ribeirão Preto, em Campo Mourão, em Juiz de Fora. Está pequeno o Brasil, hein? Maravilhas que a tecnologia proporciona, e nós nos servimos também dela para evangelizar, para que a palavra possa encontrar ecos e na palavra acolhida seja o Senhor a participar dos nossos passos. Não fazemos aqui para dar lições religiosas, aí não precisaria. Venho aqui, vem o William, a equipe toda, a Tere que está lá a traduzir em linguagem de Libras, porque os nossos queridos irmãos com dificuldades de ouvir têm tanto carinho pela palavra, é impressionante. E por isso, por solicitação deles, a TV foi à procura de quem fizesse a tradução, e aí está a Tere. Olha aí a simpatia dela, muito mais que eu, mais que você também, William, não se convença. Eu acho que o sorriso dela encanta mais que o seu. Com certeza. Ah, você também concorda? Tere, muito obrigado. Vamos lá, versículo 29. Outra vez, vamos retomar.
Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Obra. Aderir. O que podemos fazer para trabalhar na obra? Vamos imaginar, parece um grande canteiro de obras, né, de construção? Não, não é fora, é dentro. Acolher dentro de mim e modelar a minha interioridade para que o Senhor seja uma presença inspiradora. Que as minhas escolhas não sejam mais as minhas, mas as dele. Que em mim circule a vida dele. E então vamos ao versículo 30. Estamos caminhando. Vai lá. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Caramba, no dia anterior, eles foram beneficiados e contemplaram uma realidade extraordinariamente maravilhosa. 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. E ainda vem a pergunta: que realizas? Que sinal? Para que vejamos e creiamos em ti, que obra fazes? Sabe, William, no tempo de Jesus, imaginava-se que quando viesse o Messias, ele repetiria os grandes feitos de Moisés. Lembram que Moisés atravessou aquele lago, que as travessias, todas aquelas, as pragas do Egito assim chamadas, foram prodígios que apontavam para um sinal extraordinário. Moisés. Mas quando viesse o Messias, sinais ainda muito mais retumbantes seriam operados. E aquele que veio, ele fazia estes sinais, mas não tinham o deslumbramento daqueles grandes eventos do Êxodo. Será que é ele? Vamos crer, mas querem ver na pessoa de Jesus Deus que se revela, ou querem ver grandes milagres? É fácil crer quando os milagres são enormes. Não precisa oferecer sua adesão pessoal. Agora, no caso de seguir Jesus, é preciso aderir à sua pessoa, não aos seus milagres. Não é para buscar nele milagres, é para nele, nos seus gestos, palavras e afetos, perceber que Deus se vestiu de carne humana, de sentimentos humanos, de afetos humanos, e na pessoa de Jesus Cristo perceber as ternuras de Deus. Eles perguntam por qual grande prodígio em qual grande prodígio podemos nos fiar? Que obra fazes? Eles estão com a mentalidade voltada para o passado. Que faça hoje os grandes prodígios de Moisés de ontem. E Jesus propõe, e aqui volto, lembra, William? O telespectador deve lembrar, certamente vocês lembram, estava aqui, Joelma, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, lembra? O Verbo era Deus, lá no capítulo 1, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, ou a pessoa de Deus, se vestiu de características humanas. Não é que Deus quer fazer grandes prodígios, vestiu-se de humanidade para amar-nos com amor humano. O que Jesus deseja que eles compreendam? Compreendam que no amor de Jesus, daquela pessoa, Jesus é o próprio Pai a amar os seus. Então, que sinal? As ternuras do Senhor.
não os milagres do Êxodo. Vejamos o que tem a mais. O diálogo continua. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. Nossos pais, eles estão mencionando nossos pais. São os interlocutores. Nossos pais comeram o maná no deserto. Mas, e tu o que fazes? Lembram que o versículo anterior é uma pergunta. O que tu fazes não está nem perto daquilo que outrora foi feito. Como poderíamos dizer que se trata das obras de Deus? É este o tipo de confronto que o evangelista quer colocar diante do leitor, para que nós, leitores de ontem, os de ontem e nós de hoje, percebamos que o modo de Deus se revelar não é através de prodígios, ou uma sequência de prodígios inexoravelmente incontestáveis. Não isso. Mas pretende que a ternura de Deus seja percebida na simplicidade daquele homem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembram que fizeram a pergunta? Foi Natanael e agora está aí a responder. Aquele que o Pai enviou, creiam nele. Então, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. E agora, Jesus dera um outro pão. Ontem, falemos assim, no dia seguinte, a conversa deles foi no dia seguinte a multiplicação dos pães. E eles parecem ter esquecido. Vejamos, sigamos. 31, é 32 já. 32. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Ah, nossos pais. Observemos aqui, neste versículo 32, a particularidade é a mudança dos tempos verbais. Mas comecemos por esta introdução. Em verdade vos digo. Especialmente João se serve deste linguajar usual àquela época. E está a apontar o quê? É uma forma de salientar, de conferir grande destaque. É como se quisesse dizer, eu garanto com todas as letras. Em verdade, com toda a segurança, com toda a certeza, asseguro-lhes, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá. Os interlocutores de Jesus, aqueles de outrora, receberam o pão do céu. Pela mediação de Moisés, eles receberam, vos deu. Já aconteceu, fato passado. Mas o pão do céu é meu Pai que vos dá. O verdadeiro pão do céu está no presente. Já aconteceu aqui de eu explicar, e eu quero recordar ao telespectador, o presente, em português, é aquilo que eu faço agora. Passado é aquilo que eu fiz no passado. Futuro é aquilo que ainda não aconteceu. Estamos aqui nas nossas línguas ocidentais. Na língua grega, João escreveu em grego, presente não é apenas o que eu faço agora, eu bato. Presente quer dizer, eu bato, permaneço a bater, continuo a bater, sem definir quando é que vou parar de bater. Presente significa algo que dura no tempo, sem referir o final da ação. Então agora, o Pai vos dá no presente. No tempo de Jesus, o Pai vos dá. Jesus ressuscitou, veio o Espírito Santo,
o Pai vos dá. Passam-se os séculos e o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqui é um enunciado que deixa entrever o sentido da Eucaristia, embora em João não tenha a Eucaristia. A ceia, melhor, desculpe. Não tem a ceia, mas deixa vislumbrar o verdadeiro pão do céu, dom de Deus para ter vida do eterno. De novo, não é a vida eterna para depois da morte, mas ter a vida de Deus no presente. Não se trata, pois, senhores, interlocutores de Jesus, o pão do céu, milagre do passado, mas dom da vida, oferta e gratuidade de Deus para o presente, um presente que dura. Caminhemos um pouco mais, porque a conversa não terminou, a conversa de Jesus com os seus interlocutores. Parece que João é repetitivo, o evangelista. Não, ele consegue levar adiante no leitor um processo de atrair sua atenção até mergulhar no sentido profundo daquilo que ele gostaria que o seu interlocutor, o leitor, percebesse. Pode voltar, por favor, ao versículo 32? Você leia 32, William, e daí 33, sem qualquer interrupção. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Parece redundante. Está aí, em linguagem científica se fala enrolação, né? Não é isso? Não é isso que se diz, que enrolação? Não, não é. Voltemos ao 32, por favor. Vai lá, William, quando eu tocar aqui, você pare, tá bem? Porque senão é só você que aparece aqui. Vai lá. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Isto, acalme-se, meninão. Moisés quem vos deu o pão do céu. Menção ao povo de Israel. Algo circunscrito à nossa casa, às nossas tradições, à nossa religião. Sigamos. Mas é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. E daí? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Se o pão de Moisés era para o povo de Israel, o pão que o Pai dá é para a vida do mundo. Olha a universalidade do amor de Deus. Pão não é alimento apenas para saciar o estômago. Pão é o alimento cuja força permite ao povo fazer suas travessias, que em linguagem figurada significa construir sua história, mas mais, ir de encontro à plenitude com Deus. Caminho não é deslocamento, é experiência de intimidade. E o pão é alimento de Deus para que os que dele forem alimentados possam, no caminho da história, ir ao encontro, sustentados pela vida do eterno, ir ao encontro da eternidade de Deus. E isto não é só para o povo de Israel. Aqueles beneficiados pelo tempo de Moisés, no tempo de Moisés, beneficiados no tempo do Êxodo pelos prodígios operados por Moisés, mas é o mundo todo, é tudo o que se conhece por existente,
é vida, não é dinamismo biológico. No Evangelho de João não tem este sentido. Vida, no Evangelho de João, é relacionamento. Insistamos aqui, a vida eterna é esta: conhecer-te, Pai. Vida é comunhão, relacionamento. Ele concede o pão para que o mundo possa relacionar-se com seu Deus, aquele que ele, Jesus, está a revelar. E daí, um pouquinho mais. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Opa, agora parece que gostaram da proposta. Só que tem um problema. O pedido é nobre, dai-nos desse pão. Sabe qual é a dificuldade aqui, meninão? É que agora eles querem o pão, mas daí parece que não precisam trabalhar, não precisam oferecer sua adesão. Basta ter o pão, mas e a sua adesão, meninão? É como certas novenas que a gente faz para conseguir aquilo lá que quer, né? Mas não faz uma adesão ao Senhor a quem queremos, a quem invocamos na novena. Faça uma novena para conquistar. Eu insisto tanto que ele vai se cansar e vai ceder. Não é isso. É graça para que possa aderir. É igual arrependimento, filha. Deus não perdoa os que se arrependem, mas perdoa para que se arrependam. Eu não dou um abraço só em quem me quer bem, mas eu dou um abraço para que me queira bem. A mesma coisa no caso do pão. Dai-nos sempre desse pão. Não é apenas pedir o que eu preciso, é a oferta que o Senhor faz para que eu possa aderir a Ele. Faço-me compreender, menina? Entendeu, gurizão? Um pouquinho mais. Dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, sim, vai lá. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Pão, vida, não dinamismo biológico, mas relacionamento. Pão. Olha aqui. Assim como o pão, a água, eu bebo. Eu levo para dentro de mim e a água faz parte do meu corpo e da minha corporeidade. Eu sou o pão da vida. Jesus, sua pessoa, eu levo para a minha interioridade, como o pão. E o pão faz parte do meu corpo, corporeidade. Eu o levo para a minha interioridade e ele passa a fazer parte do meu existir, das minhas relações. Por isso, quem vem a mim nunca mais terá fome. Não é o estômago. Os outros alimentos, o outro pão material, volta a sentir pão, sentir fome. Vai a 4 versículos 13 e 14, só para que observemos. E enquanto ele vai até lá, eu volto a recordar. Fome. Se eu passar fome, eu morro. Se eu não tiver alimento, meu corpo morre. Se eu não tiver intimidade com o pão da vida, eu fico sem a vida de Deus. Na minha interioridade, esta água vai para a minha interioridade. Se faltar água, meu corpo morre. Se eu ficar sem pão, o pão da vida, a presença de Deus em mim se vai.
A relação com Jesus assegura a minha intimidade com Deus. O que tem lá no capítulo 4, versículos 13 e 14? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente. É a samaritana, lembra o poço de Jacó? Era o poço de Jacó. A água do poço, quem bebe vai sentir sede. Água só para o corpo. Eu sou água viva, não é isso? Isso. O que vem logo a seguir? Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Agora aqui, o pão, aquele do milagre feito no dia anterior, foi apenas para sinal, para saciar um estômago. Sinal, o estômago dos que estavam lá. Aqui é vida de Deus para que ninguém tenha fome. E que crê em mim nunca terá sede. Se não tem fome, não tem sede, linguagem simbólica para falar a vida de Deus a transbordar em quem acolhe a pessoa de Jesus Cristo. William, poderíamos ir longe aqui, mas João parece muito abstrato, e é. Mas ao mesmo tempo a simbologia se deixa vislumbrar e é possível perceber que quem adere a Jesus Cristo, à sua pessoa, quem o acolhe como modelo e como inspiração, este tem em si, leva consigo a vida do eterno. Especialmente nesses tempos tão confusos e tensos do nosso Brasil, alguém terá que falar de paz. Quem tiver a vida dele, será capaz. Quem quiser viver das próprias forças, vai sentir fome de novo. Estamos chegando ao final do nosso programa, conhecendo a palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Continue na nossa programação. Evangelizar é preciso. Minha voz se eleva para proclamar o Senhor, pois minha missão é evangelizar.